Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o pronome se, em se apropria, fosse deslocado para logo após a forma verbal, ficando então apropria-se. Então, vamos lá observar o que nós temos no texto. Tá legal? É por isso que obtém melhor resultado toda vez que, integrando-se no espírito delas, se apropria de seus temas e reconhece suas tarefas concretas. Então, veja só, o que nós temos aqui. Terror, o pronome átono, lembra que a gente, inclusive, comenta, né, na aula de colocação pronominal, fala assim, olha, gente, não existe pronome átono imediatamente após uma vírgula, tá? Não existe essa situação. Eu coloco até uma exceção, que é quando você tem uma relação de coordenação, né? E aí você tem orações coordenadas, principalmente com infinitivo também e tal. E aí o pronome átono, como ele está paralelo, né? O primeiro sofreu uma atração e aí os demais vão paralelamente também proclíticos, não há nenhum problema, tá legal? Então eu poderia falar o seguinte, que ele sempre se dedicou, vírgula, se esforçou, vírgula, e assim por diante. Então essa vírgula e o pronome átono cabe nessa estrutura coordenativa, tá legal? E aí isso a gente aponta também. E algumas pessoas falam assim, professor, aqui ó, tem uma vírgula e o pronome átono, como nessa questão aqui. Está errado? Essa forma aqui, ela está errada? Então, veja bem aqui neste caso. Ó. É por isso que obtém melhor resultado toda vez que, integrando-se no espírito delas, se apropria de seus temas. O que acontece é que nós temos aqui a dupla vírgula. E aí, cara, você vai observar o seguinte, sempre que você tem um elemento intercalado com dupla vírgula, você pode omiti-lo. E aí, isso vai ajudar pra caramba na pontuação, sabe? Quando você vai usar travessão, alguma coisa assim, se a travessão depois de vírgula também e tal. Isso auxilia muito, porque é só você tirar tudo aquilo que está intercalado, tá? Como aqui está, ó. Então você tira tudo isso aqui que está intercalado e você vai perceber o quê? Opa! O pronome átono ele está proclítico porque nós temos aqui uma locução conjuntiva toda vez que. Então ela é atrativa, por isso nós temos o pronome átono aí. Show? Beleza. Então, Teô, primeira coisa que a gente vai observar. Esta colocação pronominal está correta? Sim, está correta. Tá? Porque o se foi atraído pela locução conjuntiva, que é um fator de próclise. Show? Beleza. Aí, vamos voltar aqui à questão. A questão pede o quê? Nós podemos, então, estaria mantida a correção gramatical do texto se o pronome fosse deslocado para logo após a forma verbal, ficando assim, apropria-se. Então, será, Terror, que eu posso agora colocar esse pronome átono depois? E aí você vai notar o seguinte, quando há essa situação de você ter ali uma oração ou um adjunto adverbial intercalado, ok? O que acontece? Você pode colocar o pronome átono antes, mas então a gente tem ali correntes gramaticais, né, linguistas e tal, com esse aprofundamento que falam pra gente, que mostram pra gente o seguinte. É natural haver a próclise, tendo em vista o fator de próclise, mesmo com o elemento intercalado, porque esse elemento intercalado a gente pode tirar. Tudo bem. Mas também cabe ênclise. E por que cabe a ênclise? Porque se há o elemento intercalado, há um distanciamento desse pronome átono daquele fator de próclise, daquela palavra atrativa. Então, por conta disso, se admite a ênclise também. Tudo bem? Então, neste caso, está certo por conta disso. Então, cara, é o seguinte, se você tem lá tá, o fator de próclise, eu vou colocar o fator de próclise aqui, ó, o ímã, lembra que a gente colocou lá na aula, né, de colocação pronominal, o ímã? Tá aí. Esse ímã significa o quê? A palavra atrativa. Tá legal? Beleza. Você tem aqui uma vírgula, outra vírgula com elemento intercalado. Então você pode colocar o pronome átono aqui sem problema nenhum, tá legal? Mas, e aqui você tem o verbo, tá? Mas se você quiser, você pode também deixar o pronome átono depois. Ele é facultativo. Sendo facultativo, vou colocar entre parênteses aqui para você observar. Então cabe, pronto, deixa isso daí, cara, que você não vai se esquecer. Então cabe tanto a próclise, que é a forma usual, mas também cabe a ênclise. Por quê? Porque aí a explicação gramatical é essa, porque o autor perdeu a noção
Tá? Perdeu pelo distanciamento, ele perdeu noção do fator de próclise. Então é natural, isso pode acontecer, está de acordo com a norma padrão. Tá legal? Então é certa afirmação, cabe sim a ênclise aí. Tá?